Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um editorial Quantum Docs. Eu sou Zenith e hoje vamos imaginar um curso da história hipotético e polêmico. E se Jesus nunca tivesse vindo à Terra? Pense nisso por um momento. Nenhuma cruz em colinas distantes, nenhuma história sobre um carpinteiro de Nazaré, nenhuma fala sobre amar o próximo como a si mesmo. Como seria o mundo sem essa presença que mudou não só a religião, mas a própria noção de humanidade? Sem Jesus, o planeta teria seguido um curso diferente, talvez mais frio, mais lógico, mais guerreiro. As religiões antigas, com seus deuses temperamentais e rituais de sacrifício, poderiam ter permanecido dominantes por séculos. Talvez o Império Romano nunca tivesse adotado uma doutrina de compaixão e perdão. E, sem isso, o conceito de misericórdia talvez nem fizesse parte do nosso vocabulário moral. A figura de Jesus é um divisor de águas na consciência humana. Além de uma nova crença, ele nos trouxe uma nova forma de sentir. Antes dele, o poder estava sempre nas mãos dos fortes. Depois dele, a grandeza passou a ser medida pela capacidade de amar, de servir, de perdoar. Mas e se essa mensagem nunca tivesse sido pronunciada? Será que outro mestre teria ocupado esse espaço? É possível que sim, o universo sempre encontra meios de expressar o que precisa ser revelado. Mas o impacto seria diferente. Jesus, além de falar muito sobre o amor, ele o viveu em meio ao sofrimento, à rejeição e à dor. Sem ele, a ideia de sacrifício por compaixão talvez nunca tivesse ganhado corpo. Agora imagine a ciência sem a influência dos valores que vieram desse pensamento. A ética médica, a caridade, o cuidado com o doente e o pobre, tudo isso nasceu da base moral deixada por ele. Sem o cristianismo, talvez a Idade Média tivesse sido apenas mais um império, e não o berço do humanismo que inspirou o renascimento da razão. E espiritualmente falando, como explicaríamos os fenômenos de fé, cura, ou mesmo a experiência da presença divina sem o arquétipo de Cristo? Ele é, de certa forma, o símbolo máximo do campo crístico, uma vibração de consciência que transcende o indivíduo histórico. Mesmo que Jesus não tivesse nascido em Belém, essa energia teria se manifestado em outro tempo, sob outro nome. Mas o formato humano, aquele que tocava as pessoas com ternura e firmeza, talvez se perdesse. Pense também em algo curioso. As palavras dele moldaram não apenas a religião, mas a própria noção de tempo. Antes e depois de Cristo. O nascimento de um homem redefiniu a contagem da história. Sem ele, talvez nossas datas fossem marcadas por guerras, conquistas ou catástrofes. Mas não por um ato de amor. Agora imagine o campo espiritual da Terra sem essa vibração. O planeta, segundo muitas tradições esotéricas, é uma escola de almas. E os grandes avatares, como Jesus, Buda, Krishna e outros, seriam como instrutores enviados para relembrar o caminho. Se um deles faltasse, o aprendizado coletivo se tornaria mais lento. A densidade vibracional da humanidade talvez permanecesse mais pesada, mais materialista, mais cega. É interessante observar que mesmo quem não acredita nele é, de algum modo, influenciado por seus ensinamentos. A ideia de perdão, de dignidade humana, de valor do indivíduo, tudo isso vem da mesma raiz. Sem ela, talvez o mundo fosse mais parecido com o que era antes: leis para proteger poucos, escravidão como regra e poder como justificativa para tudo. Mas há um outro lado nessa reflexão. E se Jesus não tivesse vindo à Terra porque a humanidade ainda não estivesse pronta? E se a missão dele tivesse sido adiada até que as consciências evoluíssem o suficiente para compreendê-lo? Talvez hoje ainda estivéssemos esperando um Messias que nunca chegou. E, nesse caso, cada um de nós viveria num vazio moral e espiritual difícil de preencher. Jesus trouxe o código do amor incondicional, um tipo de energia que modifica a estrutura do ser. É como uma frequência que, uma vez emitida, nunca mais desaparece. Mesmo que tentem apagá-la, ela permanece vibrando no inconsciente coletivo. E essa é talvez a maior prova de sua passagem, o amor que continua, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Mas se ele nunca tivesse vindo, será que nós teríamos descoberto sozinhos que o amor é a força mais poderosa do universo? Talvez sim, mas demoraria eras. Talvez tivéssemos aprendido por dor, e não por compaixão. E talvez o mundo fosse apenas um imenso laboratório de egos, sem a consciência de que somos todos parte do todo. Há quem diga que Jesus foi uma consciência cósmica manifestada em forma humana, um emissário da fonte. E, se isso for verdade, então a Terra foi um dos poucos mundos a receber essa presença diretamente. Sem ela, talvez seríamos apenas alunos confusos tentando decifrar as leis da existência, sem entender o sentido do amor que nos cria e nos sustenta. No fim das contas, a pergunta, e se Jesus não tivesse vindo à Terra, é também uma provocação. Porque ela nos faz perceber o quanto da nossa humanidade depende da lucidez de que há algo maior do que o instinto, que há propósito, consciência e um campo que liga tudo. Talvez ele tenha vindo justamente para nos mostrar isso.
que a divindade não está fora, mas dentro. Se Jesus não tivesse vindo, a Terra continuaria girando. Mas talvez o coração humano girasse vazio. Sem o exemplo de um amor que não cobra, não julga e não exige. Sem a ideia de que o Espírito é eterno. Sem a coragem de perdoar. E é por isso que, mesmo 2000 anos depois, ainda falamos dele. Porque a história não é apenas sobre um simples homem. É sobre uma vibração que mudou o curso da consciência humana. Bom, chegamos ao fim destas ideias. O que achou de tudo isso? Gostou destes assuntos? Siga e compartilhe o nosso canal nas redes sociais pelo @QuantumDocs. Estude mais esses temas pelo nosso site de estudos. Até mais!